Fala, cartoleiro e cartoleira! Sejam muito bem-vindos ao canal que vai fazer você escalar certo e forrar no Cartola. Chegou a hora das semifinais do Mundial de Clubes 2025. E aqui, no G4 do Cartola, a gente desvendou os segredos para você montar o time perfeito e buscar aquela mitada monstra. Cola comigo que as dicas estão quentíssimas. Bora pro time! E para essas semifinais, a gente começa a montar a nossa fortaleza lá de trás pela posição mais importante para quem busca o SG, o nosso goleiro. Goleiro, Robert Sanchez, do Chelsea. Zagueiros, Rabiot e Chalobah, do Chelsea. Laterais, Hakimi, do PSG e Fran Garcia, do Real Madrid. Meias, Kvaratskhelia, do PSG. Palmer, do Chelsea e Ardagulha, do Real Madrid. Atacantes, Doué, do PSG, Pedro Neto, do Chelsea e Gonçalo Garcia, do Real Madrid. Técnico, Luiz Henrique, do PSG. Capitão, Palmer, do Chelsea. Vamos agora entender o porquê de cada escolha, seguindo a ordem que a gente analisou para vocês. Atacantes. Vamos começar aqui, galera, com o nosso primeiro atacante escalado para essas semifinais, que é o Doué, do PSG. O Paris Saint-Germain é um time que é sempre muito forte ofensivamente. Um time que dificilmente passa sem marcar gols no setor ofensivo nas partidas em que eles disputam. E o Doué é um atacante que fez uma excelente temporada da Liga dos Campeões. E nesse Mundial de Clubes, na última partida contra o Bayern, marcou seu gol e tem sido também um atacante que tem entregado excelentes pontuações com a média básica. Nosso segundo atacante escalado no nosso time, estarei colocando Pedro Neto, do Chelsea. Na minha visão, esse confronto entre Fluminense e Chelsea, o time inglês tem um leve favoritismo, pois no último confronto contra o Palmeiras, o Chelsea jogou muito melhor e mereceu fazer um placar ainda maior do que o 2-1, que foi o resultado final. E o Pedro Neto tem feito uma competição muito boa até aqui de Mundial de Clubes. Um atacante que tem marcado muitos gols e tem sido peça fundamental no ataque do time do Chelsea. Para fechar aqui o nosso ataque do time para essas semifinais, estarei colocando Gonçalo Garcia, do Real Madrid. Mesmo sendo um confronto entre PSG e Real Madrid, acredito que as duas equipes têm grande potencial de marcar gols no setor ofensivo. Todas as duas equipes nesse confronto, ao meu ver, têm grandes chances a ir ofensivamente. E o Gonçalo Garcia é outro atacante que tem feito um excelente Mundial de Clubes, um atacante que briga pela artilharia da competição. E nesse confronto contra o PSG, vejo ele com potencial de marcar algum gol. Outras boas opções de atacantes. Considero que o Vinícius Júnior e o Mbappé, do Real Madrid, o Barcola e o Dembélé, do PSG, também se jogar, o Cano, do Fluminense e o Nkunku, do Chelsea. Considero que todos eles são boas opções nessa rodada. Meio de campo. Partindo agora para o nosso meio de campo, o primeiro meio escalado no nosso time, estarei colocando Kvaratskhelia, do PSG. Como disse anteriormente, na minha visão, esse confronto pela semifinal entre PSG e Real Madrid não é um confronto que tem um grande favorito para conseguir a vitória nesse confronto. Na minha visão, o que dá para tirar dessa partida é um confronto bastante aberto e com gols para os dois lados, na minha visão. E o Kvaratskhelia, mesmo tendo decepcionado nos últimos jogos do Mundial de Clubes, é um atacante que é sempre muito perigoso no ataque do PSG. Um atacante que, na minha visão, é o principal jogador do time francês. Nosso segundo meio-campista escalado no nosso time para essa semifinal, estarei colocando o Palmer, do Chelsea. O Chelsea também é um time que tem muitos bons jogadores, principalmente na parte ofensiva. Um time que costuma criar muitas chances de gols nos jogos em que eles disputam. E o Palmer é, sem dúvida nenhuma, o principal jogador do time inglês. Um atacante meio-campista que joga muito ofensivo, como um atacante praticamente pelo lado direito. E, na minha visão, nesse confronto contra o Fluminense, esse meio-campista tem grandes chances de entregar uma excelente pontuação. Para fechar aqui o nosso meio de campo, estarei colocando o Ardagulha, do Real Madrid.
O Ardagulha tem sido até aqui um meio-campista muito regular nesse cartola do Mundial de Clubes. Um meio-campista que dificilmente tem entregado pontuações ruins até aqui. E um meio-campista que, além de participar muito das construções ofensivas, marcando gols ou dando assistência no time do Real Madrid, é um jogador que tem entregado excelentes pontuações com a média básica. Outras boas opções de meio-campistas. Considero que o Bellingham e o Valverde do Real Madrid, o John Arias do Fluminense, o Vitinha e o João Neves do PSG, o Enzo Fernandes do Chelsea e o Hércules do Fluminense. Considero que todos são boas opções nessa rodada. Laterais. Partindo agora para as nossas laterais, o primeiro lateral escalado no nosso time, estarei colocando o Hakimi do PSG. O PSG é um time que, na maioria das vezes em que eles disputam as suas partidas, é um time que é sempre muito forte defensivamente. Mas, como essa partida não é uma partida que, na minha visão, terá SG para os dois lados entre o PSG e o Real Madrid, estarei colocando o Hakimi, por ser um lateral muito forte ofensivamente, um lateral que tem marcado muitos gols nesse Mundial de Clubes. E nessa rodada, acredito que ter esses jogadores bons ofensivamente, que entregam pontos além do SG, é uma excelente opção. Nosso segundo lateral escalado no nosso time para essa semifinal, estarei colocando o Fran Garcia do Real Madrid. Assim como o Hakimi, o Fran Garcia é outro lateral que estará no nosso time por ser um lateral muito forte ofensivamente, tanto que na última partida ele marcou um gol para o Real Madrid e fez uma excelente pontuação no duelo contra o time do Borussia. Outras boas opções de laterais. Considero que o Alexander-Arnold do Real Madrid, o Nuno Mendes do PSG e o Cucurella do Chelsea, considero que todos esses são boas opções nessa rodada. Zaga. Como zagueiros aqui do nosso time para essas semifinais, estarei dobrando o time do Chelsea, com a Rabiot e o Chalobah. Na minha visão, nesse confronto pela semifinal entre Fluminense e Chelsea, o time inglês tem um leve favoritismo, pois está jogando muito bem ofensivamente essas fases decisivas, tanto que goleou o time do Benfica por 4-1 nas oitavas de final e na partida contra o time do Palmeiras venceu por 2-1, mas criou muitas chances de gols e jogou muito bem. Acredito que nessa partida entre Fluminense e Chelsea, o Chelsea tenha um leve favoritismo e tem até um bom potencial de manter o SG. E o Robert Sanchez, fazendo algumas defesas, ele tem um bom potencial de entregar uma boa pontuação. Outras boas opções de zagueiros. Considero que o Marquinhos e o Beraldo do PSG, o Rüdiger do time do Real Madrid e o Thiago Silva do Fluminense. Considero que todos eles são boas opções para serem escalados como zagueiro. Goleiro. Como goleiro do nosso time, estarei colocando Robert Sanchez também do Chelsea. Como o Chelsea, na minha visão, entre todos esses 4 times que estarão disputando as semifinais do Mundial de Clubes, é o time que, na minha visão, tem maior potencial de vencer o time do Fluminense. Não tranquilamente, mas um time que tem um favoritismo um pouco maior entre o outro confronto entre PSG e Real Madrid. Considero que o Chelsea tem potencial de vencer até mantendo o SG. E o Robert Sanchez, fazendo algumas defesas, ele tem um bom potencial de entregar uma boa pontuação. Outras boas opções de goleiros. Considero que o Donnarumma do PSG, o Courtois do Real Madrid e o Fábio do Fluminense. Todos eles são boas opções para serem escalados como goleiro. Técnico. Como técnico do nosso time, estarei colocando Luiz Henrique do PSG. Mesmo esse confronto entre Real Madrid e PSG não tendo um favorito tão grande assim para conseguir a vitória nesse confronto, vejo Luiz Henrique como uma boa opção para ser escalado como técnico nessas semifinais do Cartola do Mundial de Clubes, pois o PSG é um time que é sempre muito competitivo, com jogadores muito regulares que entregam boas pontuações, um time que também costuma sempre marcar muitos gols no setor ofensivo. Outra boa opção de técnico para ser escalado nessa rodada, considero que o Enzo Maresca do Chelsea é uma boa opção para ser escalado no time. Capitão. Como capitão do nosso time, estarei colocando o Palmer do time do Chelsea. O Chelsea é um time que tem jogado muito bem essas fases decisivas do Mundial de Clubes. Um time que marcou 6 gols nos últimos 2 jogos em que ele disputou.
E o Palmer é um jogador que atua quase como um atacante, um meio-campista que faz a diferença no time do Chelsea. Tanto que nas 2 últimas partidas em que ele disputou, nas oitavas ele entregou 14 pontos e nas quartas ele entregou 10 pontos. E nesse confronto contra o Fluminense, vejo ele com grande potencial de entregar outra boa pontuação. É isso, galera! Essa foi a nossa escalação e as dicas do G4 do Cartola para você escalar forte e buscar a mitada nessas semifinais do Mundial de Clubes. Agora, para você não perder mais nenhuma análise, nenhuma dica quente, faça o seguinte: esmaga esse like aqui embaixo para a gente saber que você curtiu e para fortalecer o canal. Se inscreve agora, se ainda não é inscrito, e ativa o sininho para ser notificado dos próximos vídeos. E claro, deixa aqui nos comentários qual vai ser o seu capitão. Sentiu falta de alguém na escalação? Bora trocar ideia!